Matemática, simples, simples, simples e prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você. O tema dessa videoaula é distância entre dois pontos, mas também vão ser abordadas várias habilidades como o cálculo da distância entre dois pontos, representação de pontos no gráfico cartesiano, cálculo de perímetro de figuras planas, resolução de equações do segundo grau de diferentes formas e utilização do teorema de Pitágoras. Então vale muito a pena você assistir. Veja quantas habilidades você pode adquirir assistindo uma simples videoaula. A proposta é a seguinte: são dados 3 pontos A, B e C. Sabendo que as coordenadas desses pontos no gráfico cartesiano são, respectivamente, as raízes das equações x² mais x menos 6 igual a zero, com a menor raiz sendo abscissa, x² menos 7x mais 10 igual a zero, com a maior raiz sendo abscissa, x² mais 7x mais 12 igual a zero, com a maior raiz sendo abscissa. Nessas condições, pergunta-se: qual é o perímetro do triângulo ABC em unidades de comprimento? Então, a princípio, nós precisamos resolver as equações do segundo grau para sabermos quais são as raízes. Mas, na verdade, o que é uma raiz? Deu até rima, olha. Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Isso, raiz é o valor de x, então eu preciso descobrir qual ou quais valores de x fazem com que essa equação seja igual a zero. Então vamos resolver essa primeira aqui. Nessa equação, o A vale 1, o B vale 1, o C vale menos 6. Os coeficientes aqui de x² aqui é 1, o A vale 1, o coeficiente aqui é 1, quando não aparece é 1, e o termo independente é 6 negativo. Então eu vou te mostrar a resolução dessa equação e das demais por dois caminhos diferentes. Porque se você conhece dois caminhos, você vai fazer a opção pelo mais curto. Em cada tipo de equação tem um método que mais se adequa. Nesse caso aqui, por exemplo, eu aconselharia o uso da soma e produto. Soma é dada por menos b sobre a, produto c sobre a. Veja como as fórmulas são simples. São muito menores que a fórmula resolutiva, a fórmula do Bhaskara, né? Menos b sobre a é menos 1 sobre 1, porque o b é 1, menos b menos 1, que dá menos 1. C sobre a é menos 6 sobre 1, que dá menos 6. Então o desafio agora é encontrar dois números cujo produto dê 6. Produto, como você sabe, é multiplicação. Quando eu multiplicar uma raiz pela outra, tem que dar menos 6. Então, a possibilidade de a gente achar números inteiros que um vezes o outro dê 6, 6 vezes 1 é uma possibilidade, 3 vezes 2 é outra possibilidade, eu tenho que optar por uma dessas. Porém, eu tenho também que somá-las e o resultado ser menos 1. Então, só pode ser 3 e 2, porque 6 e 1 está muito longe, não tem como, porque 6 mais 1 daria 7, 6 menos 1 daria 5. Nenhum desses daria 1, já 3 menos 2 dá 1. Então aqui tem que ser 3 e 2. Porém, um deles precisa ser negativo, uma vez que o produto é negativo, um vezes o outro dá menos 6. Se eu puser menos no 2, a hora que eu fizer a continha de mais, a hora que eu somar 3 com menos 2, dá 1 positivo. Como dá 1 negativo, esse menos tem que vir no 3. Veja bem, menos 3 mais 2 dá menos 1. Agora, produto. Conta de vezes, menos 3 vezes 2, menos 6. Então, com certeza, as raízes são menos 3 e 2. Porém, vou te mostrar também pelo outro caminho, porque aí você conhecendo os dois caminhos, você faz a opção pelo que você julgar melhor. Sabendo aqui que o delta é b ao quadrado menos 4ac, então vamos jogando esses dados na fórmula. Menos b, menos 1, porque o b é 1, mais ou menos, raiz de delta. Como que eu faço para achar o delta? B ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Então o delta vai ser 1, porque 1 ao quadrado é o mesmo, menos por menos virou mais, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24, ou seja, o delta é 25. Eu volto aqui e coloco dentro da casinha o valor do delta, que é 25, sobre 2a, sendo que o a é 1, dá 2, né? Menos 1, mais ou menos, raiz de 25 é 5, sobre 2. Aqui eu preciso fazer uma bifurcação e utilizar o sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos, porque tem mais e tem menos. Usando o sinalzinho de mais,
eu vou pegar menos 1 mais 5, que dá 4, e dividir por 2, que dá 2. Usando o sinalzinho de menos, eu vou pegar menos 1 com esse 5 negativo, menos 5, menos 1, menos 5, menos 6, dividido por 2, menos 3. Veja que eu cheguei nas mesmas raízes, certinho? Passando por 2 caminhos. Mas você pode escolher o caminho mais curto ou o caminho melhor. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor, não é mesmo? Às vezes o mais curto está cheio de buraco, então o mais longo é mais conveniente. A segunda equação, x2 menos 7x mais 10, o A vale 1, o B menos 7, o C 10. Usando soma e produto, soma é menos B sobre A, produto C sobre A. Menos B é menos 7. Aqui que mora o perigo. Você tem que levar em consideração esse menos que está na fórmula e esse menos que está no B. Assim eu vou ter um resultado positivo, porque sinais iguais, resultado mais. Menos por menos mais. C sobre A, 10 sobre o A, que vale 1. Que é 10 mesmo. Então, o desafio agora é encontrar dois números cujo produto seja 10. Um multiplicado pelo outro dá 10. E um somado com o outro dá 7. Tem algumas possibilidades para que seja 10. 10 vezes 1 dá 10. 5 vezes 2 dá 10. Mas qual deles que eu vou usar? Veja bem, quando eu somá-los, porque soma tem que dar 7, eu tenho que pegar o 5 e o 2, obviamente. Porque se eu pegar o 10 e o 1, a hora que eu somar 10 mais 1, dá 11. E a soma tem que dar 7. Então, somando as raízes, dá 7. Multiplicando as raízes, produto é vezes, dá 10. Pela popular fórmula do Bhaskara, né, a fórmula resolutiva, menos B, como o B é menos 7, menos 7, lembrar sempre desse menos da regra e desse menos do B. Mais ou menos, raiz de delta, delta é B ao quadrado menos 4AC, ou seja, 7 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. 7 ao quadrado, 49, 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então, o delta é 9. Jogo lá na casinha o 9 sobre 2A, 2 vezes 1. X é igual, menos por menos é mais, nem uso mais o sinalzinho de mais, nem uso mais o sinal de mais, ficou redundante, né? Raiz de 9 é 3 sobre 2. Bifurcação aqui, usando o sinal de mais, 7 mais 3, 10, dividido por 2, 5. Usando o sinal de menos, 7 menos 3, 4, dividido por 2, 2. Veja que chegamos no mesmo valor e precisamos chegar, né? Afinal, os caminhos são diferentes, mas tem que chegar ao mesmo lugar. A terceira e última equação aqui, x² mais 7x mais 12, o A vale 1, o B 7, o C 12. Usando soma e produto, soma é menos B sobre A, produto C sobre A. Menos B é menos 7, A é 1. Menos 7 sobre 1, menos 7. C sobre A, C é 12, A é 1. 12 por 1 é 12. Então o desafio agora é encontrar dois números cujo produto seja 12. Um multiplicado pelo outro dá 12. Veja alguns casos, né? 1 vezes 12 dá 12, 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 4 dá 12. Agora, qual que é o que me dá uma soma igual a 7? 3 mais 4 dá 7, então tem que ser esses dois. Eu vou pegar 4 e 3, mas veja que a hora que eu somo os dois está negativo. Então eu tenho que pôr um menos aqui. Mas se eu puser um menos aqui e não puser aqui, menos 3 mais 4 dá 1. Então eu tenho que pôr um menos aqui também. Somando esses dois valores, você deve R$3 para uma pessoa, 4 para a outra, você deve 7. Multiplicando 3 negativo por 4 negativo, 12 positivo. Então, raiz é o valor de x, menos 3 e menos 4. Passando pelo outro caminho, a fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, menos b, menos 7, mais ou menos, delta, que é b² menos 4ac, 7² menos 4 vezes 12, que dá 48. Então, 7², 49, menos 48, 1. O delta deu 1, sobre 2 vezes a, que é 1. X é igual a menos 7, mais ou menos, raiz de 1, que é 1 mesmo, sobre 2. Bifurcando aqui, usando mais, nós vamos ter menos 7 mais 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. Usando o sinalzinho de menos, menos 7 menos 1, menos 8, dividido por 2, menos 4. Tal qual, soma e produto. Agora, o próximo passo
é localizar esses pontos no gráfico cartesiano. René Descartes foi um matemático que intensificou o uso do gráfico cartesiano na matemática, mostrou as utilidades dele na matemática, de fato serve muito. Aqui no caso, quando a gente localizar o ponto A nesse gráfico, cujas coordenadas são -3 e 2, reparando sempre isso, olha, com a menor raiz sendo a abscissa. O que é abscissa e ordenada? Abscissa. A gente usa esse macetezinho para relacionar a abscissa com o eixo X, abscissa. E a ordenada, o Y. Então, a abscissa, o X, é -3 e a ordenada é 2, vai subir até na altura 2 do eixo Y. Porque a menor raiz tem que ser a abscissa, tem que ser o X. O ponto A está colocado, localizado. O ponto B, que são as raízes da equação 2, formado pelo número 5, disse aqui com a maior raiz sendo a abscissa. A maior é o 5, né? Então, a ordenada dele também é 2, olha. Embora tenha aqui x2, mas como esses valores são coordenadas de um ponto, um vai representar o x, o outro vai representar o y. Por último, um terceiro ponto, que é o ponto C, representado pelas raízes da equação 3 aqui, sai do -3 no eixo x e vai até o -4 do eixo y. Porque disse o seguinte, com a maior raiz sendo abscissa. -3 é maior que -4? Obviamente, se você pensar em termos de temperatura, se estiver fazendo -3 graus, está mais quente, né, do que -4 graus. Nos negativos aqui, quanto menor o módulo, maior o valor. Também na reta numérica, se você jogar aqui o -3 e jogar o -4, o -3 é maior que o -4, porque está para frente dele, está à direita do -4. Agora eu vou imaginar que isso aqui é um triângulo. Qual é o perímetro do triângulo ABC? Aqui ainda precisa a gente usar mais uma habilidade. Esse cateto é lado pequeno, mede quanto? Se ele vai de -4 até 2, pense o seguinte, ninguém diz, minha casa mede -4 metros. Não existe medida de comprimento negativa. Aqui é módulo. Então tem 4 abaixo do zero, 2 acima do zero, tem 6. O mesmo eu digo para esse cateto AB. Tem 3 à esquerda e tem 5 à direita. Então, ao todo, o comprimento é 8. Né? Andou para cá, anda 3. Andou para cá, anda 5. Então, ao todo, são 8 de comprimento. Agora, eu preciso achar a dona hipotenusa. Teorema de Pitágoras, que diz hipotenusa ao quadrado, lado grande ao quadrado, tem que ser exatamente igual à soma dos pequenos ao quadrado. Os pequenos 6 quadrado mais 8 quadrado. BC quadrado é igual a 36 mais 64, que dá 100. Radiciação anula a potenciação. E nós vamos ter BC igual a raiz de 100, que é 10. Achei que o BC vale 10? Moleza. Perímetro é a soma de todos os lados. Agora basta somar 6 mais 8 mais 10. O perímetro desse belo triângulo vai ser 24. A alternativa correta, letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite. B de bons estudos. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.